Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico. Essa é a aula de número 19 e hoje nós vamos aprender sobre vetores. A agenda de hoje então é aprender sobre vetores, que também são conhecidos na linguagem Java e em outras linguagens como arrays. Os requisitos para a aula de hoje é ter o Java JDK instalado e utilizar a IDE de sua preferência, NetBeans, Eclipse ou alguma outra IDE. O que são arrays? O que são vetores então? É a estrutura de dado mais simples que existe e é uma estrutura de dados que existe na maioria das linguagens de programação e seu funcionamento é muito parecido entre as linguagens de programação, que seria uma lista ordenada de dados. Então hoje nós vamos ver a nossa primeira estrutura de dados com Java, que seria os arrays. Então vamos lá. Por que a gente utilizaria vetor? Por que a gente utilizaria um array? Digamos que você quer armazenar a temperatura média todos os dias por um ano. Como é que a gente ia fazer isso daqui? Vamos aqui no Eclipse. Vamos tentar resolver esse problema. Vou criar aqui uma classe chamada de arrays, tá? Public void static main. Aula 19. Ok. Vamos lá. A gente tem que armazenar a temperatura diária por um ano. Então, temperatura pode ser um número quebrado, né? Pode ser 31.7, pode ser 33, pode ser 40. Então, vamos lá. Seria um double. Então, vou colocar aqui, ó, temperatura diária. O ano tem 365, né? Então, seriam 3 dígitos. Vamos colocar aqui, 31.3 é a temperatura do dia 1º de janeiro. Segundo dia do ano, sei lá, seria uma outra temperatura, 32. Vamos lá, double, temp, dia 003... 33.7, esquentou mais um pouquinho. Vamos lá para o 4º dia do ano. Vamos colocar aqui uma outra temperatura que seria 34. Tá esquentando, o negócio tá esquentando. 35, o 5º dia. Não vamos também ser tão quente assim. Vamos diminuir só um pouquinho, só quase 1 grau. Então, vamos voltar então aqui. A gente vai declarar uma variável para cada dia do ano. Não, né, gente? Ninguém merece você fazer isso. E olha que a gente tá só, é um exemplo, 365 dias, 365 variáveis. Imagina se fossem mais coisas. Complica, né? Não. Então, por isso que a solução seria utilizar um array, seria utilizar um vetor. Como é que seria isso? É muito parecido com uma planilha de Excel, mas suponha que nós estamos utilizando apenas uma coluna do Excel, por exemplo, apenas a coluna A. Então, vamos lá, na primeira linha a gente coloca a primeira temperatura, na segunda linha o segundo dia, a temperatura do segundo dia, na terceira linha a temperatura do terceiro dia, e assim vai até a gente ter as 365 temperaturas, tá? Então, a solução que quando a gente precisar armazenar, uma lista de dados, é utilizar os arrays, o tal dos arrays. Então, como é que funciona o array, o vetor? É uma lista ordenada de dados. Então, quando a gente cria no Java, a gente vai especificar que nós precisamos de 365 posições. Então, é como se o Java estivesse criando, ele vai na memória e já vai reservar 365 lugares. E aí ele coloca aqui, o primeiro vai ser o 31.3, o segundo vai ser 32, o terceiro vai ser 33.7. Uma curiosidade sobre os arrays. Isso é para C#, para JavaScript, para C, C++ e para o Java também. Toda vez que nós formos trabalhar com arrays, com vetores, as posições de um array, elas são indicadas por índices, que nós chamamos de index, né? Que é o índice. O primeiro índice, ele sempre começa do 0. Então, o primeiro índice
A primeira posição é no índice 0, a segunda posição é no índice 1. Então, que para a gente começa do 1, em certas linguagens de programação, como Java, começa do 0. Então, como é que ficaria como é que a gente iria organizar essas informações aqui em um array no Java? Double, porque essas informações são do tipo double. E olha aqui, a gente coloca um colchete, né? Abre e fecha colchetes, que é para indicar que esse tipo de dado é um array. Então, a gente pode colocar aqui, ó, temperaturas. E para criar, a gente precisa utilizar o new. E aqui a gente passa de novo. Só que nesse colchetes aqui, quando a gente está criando o array, nós vamos passar quantas posições nós precisamos para esse array. No Java, os arrays, você precisa indicar o número de posições. Tá? Em outras linguagens, por exemplo, como JavaScript, no JavaScript você não precisa indicar, já é meio que infinito. Agora, no Java, no C, C++, etc., a gente precisa indicar. Então, aqui seria 365, porque nós queremos armazenar a temperatura de 365 dias, tá? Uma coisa... Eu quero que vocês notem que aqui no Public Static Void Main, a gente também está utilizando um array, que seria um array de strings, ou seja, aqui como argumento, isso foi um assunto das primeiras aulas aqui do curso, que nós vimos como passar argumentos para um programa Java, quando a gente ainda estava na linha de comando, você podia passar mais de um argumento, e é justamente por causa disso daqui, é um array de strings, tá? Tem gente que usa assim, temp e coloca aqui na frente, tá? E coloca os colchetes na frente. Boa prática Java é você utilizar logo aqui quando você declara o tipo do array. Qual que é o tipo de dado que esse array vai segurar dentro dele, tá? Isso é porque é muito melhor para você ler o código fonte do que assim, porque assim eu tô falando, opa, é um double, então é só um número, mas eu chego aqui, putz, a variável é um array. Então dificulta. Você declarar dessa maneira aqui, dificulta um pouco a leitura para outro desenvolvedor. Por isso que é sempre boa prática você declarar o tipo da variável, né, o tipo do array, que seria um double, int, string, etc., e você logo colocar aqui os colchetes para indicar que isso daqui é um vetor, é um array, tá? Como é que a gente consegue acessar agora uma temperatura? Então, vamos lá, temperaturas, nós vamos acessar a primeira posição, que nós vamos utilizar aqui a variável, o colchete, e aqui dentro nós vamos colocar o índice da posição. Então, a primeira temperatura é 31.3. Nós vamos fazer aqui para as outras também. Então, aqui seria 1, 2, 3, 4. Aqui seria 32, 33.7, 34 e 33.1. E assim por diante, tá? Então, essa aqui seria uma maneira. Essa é uma maneira da gente criar e inicializar um array. Você digita a variável e logo em seguida colchetes para indicar que isso é um vetor, que é um array, e a posição, e aí você pode atribuir, né? Você pode colocar um valor lá dentro. Como é que a gente agora pode imprimir esse valor na tela? System.out.println. Aqui nós vamos colocar o valor da temperatura do dia 1 e aqui, olha, nós acessamos também o array, que seria temperaturas, e nós passamos aqui qual que é o dia que a gente quer. No caso do primeiro dia, seria o
índice 0. Deixa eu puxar um pouco mais para cá para ficar melhor. O índice 0, tá? Então, se a gente rodar isso daqui, nós temos que é 31,3. Se fosse do dia 3, o índice aqui é 2. E nós temos aqui o valor, tá? Uma outra coisa, como é que eu sei? Aqui nós estamos declarando que o array tem 365 posições. Depois, no meu programa, como é que eu sei quantas posições que esse array tem? Qual que é o tamanho do array? Para isso, nós utilizamos a propriedade length, tá? Que seria o tamanho, a quantidade de dados que tem dentro desse array. Só que uma coisa aqui que vocês vão ver, tá vendo isso aqui? 365. O tamanho do array não é quantos elementos que eu já setei valor, tá? É sempre o tamanho, quantas posições na memória, quantos números double eu posso colocar nesse array. São 365. Vamos para uma outra, como é que agora a gente pode imprimir os valores do array na tela? É simplesmente colocar isso daqui, olha. Valores do array. É simplesmente isso daqui. Olha o que ele vai colocar. Nossa, Lena, que negócio esquisito. O que é isso daqui? Essa informação esquisita que está aqui na tela é, na verdade, o endereço de memória em que esse array está apontando, tá? Como é que funciona? Eu falei para vocês que o Java, quando a gente coloca aqui os 365, ele vai lá na memória do Java e ele reserva essas 365 posições. Então, o array em si, ele vai apontar para o endereço de memória, para ele sabe para onde que eu vou colocar a informação e de onde que eu vou obter essa informação, tá? A gente vai ter uma outra aula só para falar especificamente como é que funciona a organização da memória do Java. Mas é isso que essa informação significa. Como é que então a gente pode obter quais são os valores, todos os valores que tem aqui no array? É através do loop for. Você pode utilizar outro loop também, pode ser o while, pode ser o do while, mas o mais comum é o for. Então, olha, já estamos craques aqui agora. Int, vou inicializar uma variável i, que geralmente é o contador que a gente utiliza no Java, recebendo 0. Aqui, olha aqui, a gente sabe qual que é o tamanho do array através desse temperaturas length, que a gente coloca aqui, e o i++. E aqui, simplesmente, a gente pode imprimir assim, olha, o valor da temperatura do dia. Vamos fazer um negócio bonitinho aqui. Aqui, olha, eu quero colocar o número do dia, só que o índice do Java é sempre o número anterior. Por exemplo, a temperatura do dia 1 é o índice 0. Então, eu vou colocar aqui um i+1, tá? Só para ele imprimir isso daqui. Aqui tá faltando mais, aqui também tá faltando o mais. E aqui sim eu imprimo o índice, que é o que eu quero, a primeira temperatura, primeiro, ok? Então vamos lá. Ele imprimiu os 365, tá vendo? Ó, dia 1, 2, 3, blá, 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 blá. Só que o zero tá tudo, os outros estão tudo zero. Isso é uma coisa muito importante de se saber também. Quando a gente inicializa aqui, quando a gente cria um array, seja ele de double, int, byte, short, float ou qualquer número do Java, o valor inicial é 0, tá? Então, o valor inicial de um double sempre vai ser 0. É por isso que ele está imprimindo aqui tudo 0.
Agora, pessoal, durante a aula que a gente estudou o loop for, eu mencionei no final da aula para vocês que existia um for melhorado, né? Que ele é muito utilizado com arrays. Esse for melhorado, ele foi introduzido na versão 5 do Java, tá? Então você precisa ter pelo menos a versão 5 do Java instalada na sua máquina. Como é que funciona esse for melhorado? Ao invés da gente fazer isso daqui, olha, essa aqui é a versão padrão que você vai utilizar sempre para poder imprimir um array, para você iterar um array, tá? Para você fazer a iteração de um array. Int i recebe 0, i é menor que o nome do array, propriedade length, e aí o incremento do i, e assim a gente sempre acessa com o array. Dentro dos colchetes, a gente passa a posição que a gente quer acessar, que geralmente é a posição i, que é a atual posição do array. No for melhorado, existe uma outra maneira. Nós vamos declarar uma variável e nós vamos iterar o array dessa maneira aqui. Tá? Essa variável temp seria a mesma coisa que acessar uma determinada posição. Ele já itera o array, só que ele vai pegar, por exemplo, a primeira vez ele vai pegar a posição 0 e vai colocar dentro desse temp aqui, tá? Então, a gente poderia fazer algo aqui do tipo println temp. E se a gente executar, vocês vão ver que ele vai imprimir aqui, né, nas primeiras 5 posições que nós temos dados, ele vai imprimir os dados, depois é tudo 0 até os 365, tá bom? Só que, por exemplo, aqui a gente não tem o índice que a gente está acessando, a gente tem somente o valor, então você pode utilizar qualquer uma das maneiras, só que caso você precise saber qual que é o índice, ou qual que é o contador, né, qual que é o número de vezes que esse tá passando por esse for, por exemplo, essa aqui é a terceira vez, essa aqui é a quarta vez, a gente consegue obter essa informação através do i, sendo que aqui no for melhorado, a gente não consegue isso, a gente tem acesso somente ao valor. Então, você pode utilizar qualquer uma dessas duas formas, vai depender de qual que é a necessidade que você tem, tudo bem? Bem, pessoal, é isso que a gente tem para saber sobre vetores. Passei o básico para vocês nessa aula. É claro que, como nas outras aulas, nós vamos fazer bastante exercícios sobre vetores, que é para a gente aprender mesmo como é que utiliza vetores. Mais uma vez, você não é obrigado a fazer os exercícios, você faz apenas se você quiser. Conselho, é legal você fazer os exercícios, porque só com o que a gente viu na aula hoje, não dá pra gente aprender não dá pra gente realmente falar, ops, assisti a aula da Loiane, agora sei tudo sobre arrays. É realmente na prática que a gente vai ver as dificuldades que a gente tem e se você tá realmente sabendo ou não. Então, eu realmente aconselho que vocês façam os exercícios e, como sempre, depois vai ter uma aula com a correção de todos os exercícios. A lista de exercícios está aí na tela, também vai estar na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer o download e fazer os exercícios. Bem, o código-fonte dessa aula está no GitHub. Se você ainda não conhece o GitHub, tem um screencast aqui no canal também. O link do curso com todas as aulas publicadas está aí na tela e junto com a lista de exercícios também está na descrição do vídeo. Contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima.